Olá, é uma honra, um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu vou trazer um assunto polêmico para vocês, tá? Vou falar um pouco aí sobre a questão da essência divina e o conceito multifacetado de Deus. Porque na nossa busca pelo entendimento da essência divina, muitas vezes nós nos deparamos com uma multiplicidade de perspectivas que refletem a vastidão e a complexidade do conceito de Deus. E a essência divina transcende a nossa compreensão humana, sendo, portanto, objeto de inúmeros debates, tanto filosóficos quanto espirituais e teológicos. Cada ser humano se aproxima de Deus aí de maneiras diferentes. Não há uma regra para você se aproximar de Deus. Cada um de sua maneira, de suas maneiras únicas. E muitas vezes somos movidos aí por anseios e por uma busca pessoal por significados aí mais elevados, tá? Então, este vídeo busca explorar a multifacetada, podemos dizer assim, da natureza de Deus, a relação individual com o divino e a contínua busca do homem por propósito e significado. Então, a essência divina é frequentemente descrita como uma realidade absoluta, imutável e infinita. E diferentes tradições religiosas, filosóficas e teológicas tentam captar essa essência de maneiras variadas. Se pegarmos aí, por exemplo, a filosofia platônica, ele vai dizer que a essência divina é vista aí como um bem supremo, uma forma perfeita que se relaciona, uma forma perfeita da qual todas as outras formas se derivam, né? Se formos analisarmos a questão do cristianismo, é visto como onipresente, onisciente e onipotente. Um ser pessoal que se revela na história e nas experiências individuais. Ao analisarmos a questão do hinduísmo, a essência divina é Brahma, o princípio supremo, imanente, o transcendente, que se manifesta de inúmeras formas nos deuses e deusas do panteão hindu. Então, analisando essas três diferentes perspectivas da essência divina que eu acabei de citar, podemos ver que todas praticamente falaram a mesma coisa. Todas as perspectivas e todas as essências saindo de uma mesma fonte, porém com visões diferentes, né? Então, essas perspectivas ilustram que a essência divina é um conceito que desafia aí a finitude do entendimento humano, sendo simultaneamente uma força unificadora e, ao mesmo tempo, diversificadora. Então, o conceito de Deus, ele é multifacetado, porque assume diferentes formas e significados em diferentes contextos culturais e individuais. A diversidade de crenças e experiências reflete essa capacidade humana de buscar e encontrar o divino de maneiras variadas, que cada um encontra Deus, se aproxima de Deus de maneiras diferentes. Se analisarmos aqui, pegar, por exemplo, o monoteísmo, ele vai dizer que é a crença em um único Deus. Por exemplo, temos aí a questão do judaísmo, o cristianismo, o islamismo, que são monoteístas. Crer somente em um único Deus, onde Deus é o ser pessoal e singular, que se relaciona diretamente com a humanidade. Se analisarmos a questão aí do panteísmo,
é a visão de que Deus está em tudo e tudo está em Deus, comum nas filosofias orientais e em algumas formas espirituais da espiritualidade, né, contemporânea. Também tem a questão do politeísmo, que é a crença em múltiplos deuses, cada um representando diferentes aspectos do divino, que também está presente no hinduísmo e nas antigas religiões greco-romanas, tá? Então, essa essência de, muitas vezes, perceber que Deus é multifacetado, porque assim, que eu estive pensando comigo, eu creio que, para tentar exemplificar aqui o que eu quero dizer, que talvez fica meio confuso para muitos, eu vou tentar exemplificar. É assim, digamos que, um exemplo tolo, tá, gente? Não estou dizendo que Deus é isso que eu vou dizer, tá? É somente um exemplo para clarear um pouco mais. Digamos que Deus é a palma da minha mão, certo? Sendo Deus a palma da minha mão, um exemplo tolo, não vai ser por aí dizendo que eu falei que Deus é a palma da minha mão, tá bom? Então, essa multiplicidade de essência e visões que cada um tem de Deus, com visões diferentes, culturas diferentes, Deus, por exemplo, a palma da minha mão, e que dele saiam religiões, etc, etc, sejam os meus dedos. Cada um dos meus dedos, você vê que eles não são iguais, e que cada um seja uma essência desse mesmo Deus. Então, pode ser que a pessoa, lá, a cultura hinduísta, eles têm essa questão dos múltiplos deuses, porque a manifestação divina para eles é múltiplas, e para eles são múltiplos deuses. Essa questão da essência, a palma da minha mão, seu Deus, e cada essência para eles é um único Deus, uma forma de um Deus se manifestar em determinada religião, em determinada cultura, tá? Então é um exemplo bobo, mas que eu creio que dá para captar alguma coisa, tá bom? Então, essa multiplicidade de perspectiva não apenas enriquece aí a compreensão humana do divino, de Deus ou do sagrado, mas revela também a flexibilidade e a profundidade do conceito de Deus, que não dá para conceituar Deus, porque é muito além da nossa compreensão. E cada pessoa, ela se aproxima de Deus de formas diferentes, moldadas muitas vezes por suas experiências, por sua cultura, por sua educação e por necessidades espirituais e muitas vezes necessidades materiais também. Então, nessas aproximações, temos a aproximação muitas vezes aí, intelectual, que é a busca pela compreensão racional de Deus, que é através de estudos. Pode ser da teologia, da filosofia e das ciências. Também pode haver essa aproximação emocional, tá? Que é a relação com o divino através das emoções, dos sentimentos e experiências pessoais de fé e devoção, tá? Então, assim, a experiência que uma pessoa tem com Deus não é uma receita que todos vão ter aquela mesma experiência. Cada um tem a sua experiência, a sua visão e a sua fé em Deus. Não dá para falar só uma receita de você ter a essência, sentir, obter algo de Deus é essa. Não dá, porque somos seres diferentes e cada um tem essa aproximação diferente a Deus. E temos também a aproximação na prática, que é a vivência do divino, ela é através pode ser através das práticas religiosas, de rituais, meditação e de serviços comunitários. Então, essas diversidades de aproximações refletem a natureza complexa e multifacetada digamos, experiência, né, humana, onde cada indivíduo encontra e interpreta o divino de maneiras únicas e pessoal, tá? Então, a aproximação do homem
a Deus é, em grande parte, como eu já tinha dito, por uma busca por significados mais elevados. Mas não somente isso, tem outras buscas que faz o homem buscar a Deus. E esta busca está enraizada na necessidade do homem de encontrar propósito em sua vida. Já imaginou se não existisse uma cultura, uma religião? Não tinha com que você buscar a essência divina, um propósito. E quando eu digo propósito, vou citar alguns propósitos. Por exemplo, temos o propósito existencial, que cremos, e muitos crêem, que é a compreensão de que há um propósito maior divino na existência humana, tá? Que transcende aí a vida material e cotidiana, tá? E também tem a conexão espiritual, que é o desejo de se conectar com algo maior do que a si mesmo, com algo maior do que a nós mesmos, encontrando paz, esperança e direção. E talvez, e muitas vezes, a gente encontra conforto. E aí também existe a transformação interior, que é a busca por crescimento pessoal e espiritual, através do encontro com o divino, e a introspecção, que é aquela de você estar ali meditando, orando, fazendo clamor, rezando, fazendo uma prece, cada um dentro da sua crença, cada um dentro da sua cultura, encontrar o divino. É você voltar-se para dentro e enxergar e ver essa chama divina que está aí dentro de você, ok? Então, muitas vezes a gente procura Deus em tantos lugares, né? E como antes de julgar, de falar alguma coisa, é um livro que é muito bom, do Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho. Fala, mas eu sou cristão, vou ler livro católico. Não tem nada a ver, gente. Deixa de ignorância, tá? Então esse livro ele é muito importante. Tem até um filme, se vocês quiserem ver depois, acho que está até no YouTube, que é essa busca do Santo Agostinho por Deus. Ele percorreu o mundo inteiro praticamente, digamos assim, claro que não foi, né? Mas procurando Deus, procurando a essência, tá? E ele encontrou essa essência divina, tá? Então, muitas vezes nós batemos em muitas portas procurando o sagrado. Vamos fazer uma reflexão, uma introspecção e encontrar Deus dentro de nós mesmos, ok? Então, essa busca, ela reflete aí o anseio humano por uma vida significativa, onde a conexão com o divino, ela oferece uma fonte de esperança, de conforto e direção. Então, a essência divina é um conceito multifacetado de Deus. São temas profundos, que não é fácil falar sobre um conceito, tentar conceituar Deus, mas são conceitos para tentar exemplificar e expandir a nossa compreensão sobre as outras crenças, sobre as outras religiões, sobre os outros costumes, sobre as outras culturas, tanto na nossa vivência hoje quanto no passado. É tentar entender essas questões e não julgar, certo? Então, são temas profundos que ressoam aí através de eras e de culturas. Então, antes de eu julgar, eu tenho que estudar, eu tenho que saber o que é aquela religião, o que é aquela cultura, qual que era a essência e qual é a essência do divino para aquela determinada cultura, para aquele determinado povo, tá? Então, cada indivíduo se aproxima do divino, do sagrado de Deus de maneiras únicas. Não tem uma receita. Movido por uma busca inata por significados e propósitos. E a riqueza dessas diferentes perspectivas e experiências sublinha aí a compreensão, a complexidade, né, e profundidade da relação homem com o divino, revelando aí uma multiplicidade de crenças, que são várias crenças, muitas práticas, e entendimento do ser humano com Deus. Então, a busca pela essência divina, portanto, é uma jornada contínua e pessoal, repleta de descobertas e transformações,
o que eu tenho a dizer assim, é que muitas vezes, enquanto nós estivermos aqui neste plano, nós estaremos sempre buscando por algo maior, por Deus, se aproximar dessa essência, encontrar Deus. E muitas vezes nós procuramos Deus em tantos lugares, muitas vezes está ali tão próximo. Está numa atitude de benevolência, numa atitude de caridade, do bem ao próximo. E ali eu me alegro, eu vejo muito essa essência de Deus quando vejo alguém com essas atitudes de benevolência, de amor, de caridade, de ajudar o próximo, de não maltratar animais, sabe assim? Eu vejo Deus nessas coisas. E eu paro e falo, olha, eu estou vendo hoje a essência de Deus, tá? E que eu tenho a agradecer vocês aí pela atenção, tá? E que esta pequena reflexão possa inspirar a todos a continuar a explorando aí o entendimento, né? E compreendendo a profundidade e a beleza da essência de Deus aí, ou da essência divina, ou do sagrado em suas vidas. E até o próximo vídeo e tenham ótimas reflexões sobre tudo o que foi dito e que Deus os abençoe. Até o próximo.